Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar like, dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, agradecer o pessoal que tem se inscrito aí. E hoje no Eu Recomendo Quadrinhos para Adultos, A Boa Sorte de Solano Domingues, tá? Aqui, entendeu? Porque eu tô com a mão aqui. Um livro, um quadrinho muito bonito, assim, formatão, uma edição nacional, ela é de 2007. É legal, se você conseguir prestar atenção aqui, ó, no fundo, ó, e esse no preto aqui, você tem desenhos, ó, o carro aqui, ó, que legal. Eu tô trazendo bem de pertinho para ver se consegue enxergar aqui esse relevo. Esse quadrinho eu não vou poder folhear, eu vou abrir uma página aqui que vai dar para mostrar, tá? Então, para você entender o estilo, ele é preto e branco. Aqui, ó, o Rui Castro, no prefácio dele, ele fala aqui assim, ó, que aqui se pudesse ser uma... Wander Antunes e Mozart Couto são quadrinhos brasileiros com farta experiência. Aí ele fala assim, isso aqui é Nelson Rodrigues temperado com Buñuel e multiplicado por Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro era o cara que fazia quadrinhos eróticos nacionais. Eu não vou poder folhear mais nada aqui. Mas é uma história muito louca, ela se passa em 1953 em Cuba, é uma adaptação de uma história, e é a história de um pai que está em luto porque a mãe acabou de morrer. Por que ele está em luto? Porque é um pai viciado em jogo. Você entender que quando o Fidel Castro, junto com o Che Guevara, eles vão tomar o governo do Fulgêncio Batista, aparece isso, por exemplo, no Poderoso Chefão, que eles estão colocando a máfia lá em Cuba, que a máfia está indo para gerenciar os cassinos em Cuba. Você tinha muita corrupção, tinha muita jogatina, tinha muito cassino. Então os americanos eles iam para Cuba para usar Cuba para ser a Las Vegas dele, onde eles podiam fazer tudo o que você puder imaginar. Então ele vai retratar esta sociedade depravada cubana que existia então, segundo o quadrinho, antes da Revolução Comunista que vai ter lá, trazida pelo Che Guevara, pelo Fidel Castro. E aí é um pai, um homem em luto pela esposa dele. Por quê? Porque essa esposa dele, ela era uma prostituta de luxo. Ela saía com os homens mais ricos, porque ela era linda. Ela saía inclusive com o padre. Então tem uma série de críticas veladas nesse quadrinho à igreja, à aristocracia, do que seria, né, dentro dessa sociedade cubana, então aos políticos. Então ela era um ganha-pão desse cara, e ele sabia disso. Ele adorava essa questão dela ser bonita e servir a esse propósito dele. Ele não tinha problema com isso. E ela morreu e ele tá se vendo. Aquela cena que eu abri pra vocês, ele tá apanhando de um agiota, porque ele não tem como pagar agora, e o cara sabe que a mulher dele morreu, ele não vai conseguir dinheiro, porque ele não gostava de trabalhar. E aí, ele vai, né, então ele começa a pensar como que ele vai fazer para ganhar dinheiro, que ele tá ferrado, que ele não tem mais nada, e as pessoas começam a vir cobrá-lo, porque sabe que ele não vai ter como pagar e tudo mais. E aí a história vai ter e a história vai ter um desdobramento ultra bizarro e barra pesada. Fora que as cenas de nudez, de sexo, são quase explícitas no caso das cenas de sexo, mas você vai ter muita nudez, uma coisa assim que não vai deixar... Ele vai lembrar que ele tem uma filha de 18 anos, que estava num convento, porque como a mãe dela não tinha tempo para cuidar dela, e eles não eram ligados nisso, eles deixaram a filha no convento. E ele vai buscar a filha para dar informação que a mãe faleceu e tudo mais. E quando ele olha para a filha dele, ele vê que a filha dele é a mãe escrita, muito mais bonita e nova, e virgem. E o quadrinho vai tratar disso. Ele vai fazer um leilão da virgindade da filha dele para a sociedade cubana, para poder pagar as dívidas dele e conseguir dinheiro. Então, esta obra, aí você deve estar horrorizado agora assistindo esse vídeo. Eu também fiquei a hora que eu li
o quadrinho. Mas toda vez que a gente se horroriza com uma obra, a gente tem que pensar assim, o que o autor quis fazer com isso? Por que eu estou me horrorizando? E em que pontos que eles estão tocando que me causam essa sensação? E aí eu volto para vocês dentro dessa ideia de querer fazer uma crítica desta sociedade cubana, do cara que não vai ter, por exemplo, você pegar, por exemplo, ele ia à igreja e o padre consumia a mulher dele, porque a mulher dele era um bem de consumo para ele. Então ele está criticando todos os setores de uma sociedade depravada, uma sociedade que não tem mais valores nenhum. Você vai perceber que vai ter um pouco ali, é uma obra que está colocando a necessidade de ter o governo comunista lá, que vai ter sérios problemas em consertar isso e também dar o seu exemplo da sua própria moral, né? Como a gente vai ver depois. Mas essa é outra história. Então o quadrinho ele vai pegar esse momento dele encontrando a filha, aí ele vai leiloar a filha, aí ele vai conseguir, ele vai pegar um cara que ele era o pegador da cidade, e ele vai contratar esse cara para amaciar a filha dele, para quando ela fosse oferecer os serviços dela no leilão, ela já estar preparada como a mãe era, com algumas habilidades. Então ele fala para esse cara, ó, você vai fazer tudo o que você quiser com ela, menos tirar a virgindade dela. E ela fica doida pra sair com o cara e não sei o que, papai. E esse lance do cara, esse cara ele vai ficar impotente, porque ele não conseguiu terminar o que tinha que ser feito com a moça. Então tem essas subtramas, assim, o lance da beleza, do desejo de algo e você não conseguir, e o cara ficar impotente. Então tem umas sacadas muito interessantes. Mas é uma obra que não é para menores de 18 anos, né? Muito forte, assim, uma temática muito forte, bem complicado. E aí, o que vai acontecer no quadrinho? Ela vai ser leiloada, ela vai ficar com o cara rico lá, mas no final ela vai ter um momento que ele vai querê-la para ele, porque ele fala para ela, fui eu que te fiz, você é minha. Então vai ter a relação incestuosa da coisa também, e ela vai se vingar do pai dela como? Ela vai fugir com o empregado. O cara lá, que o cara que foi contratado para tomar conta dela e tal, e ela tinha o mesmo fogo que a mãe, ela estava no convento e tal, mas quando ela começa a ver essa vida que ela está levando, ela começa a gostar também, e ela vai terminar, ela vai tentar depois seduzir o Fidel Castro, outra coisa, mas no quadrinho termina com ela fugindo com o empregado, e o pai dela que vai levar, ela vai dar um tiro no pai, porque o pai dela vai tentar pegá-la à força, e ela vai dar um tiro no pai dela. Ele não vai morrer, ele vai ficar desgraçado, e depois todo mundo vai começar, porque ele gastou um monte de coisa, já pensando na renda que ela ia dar para ele, como ele fazia com a mãe dela, e não vai dar certo, e vai ter a justiça poética da vida em relação a ele. É muito interessante, é muito pesado, você tem que estar aberto a uma obra assim, né? Nacional, que traga uma ideia assim, diferente, né, do que você está acostumado, mas que vale a pena dar uma olhadinha assim. É muito legal. O autor é o Vander Antunes, né, da editora Desiderata, e é muito legal. E desenhada pelo Mozart Couto, que traz essa ideia de Carlos Zéfiro, assim, uma referência. Ele é tudo em preto e branco, mas muito bem desenhado, muito bem sensual, e os desenhos conseguem dar essa dinâmica do que é a história, e uma história bem barra pesada. Vamos lá ao poema de hoje, então. O poema de hoje é Ladrão. Não tem nada a ver com aqui, mas tem, tá? Aqui é um ladrão do bem, né? Não o ladrão do mal, como foi o cara aqui, porque ele acaba sendo um escroque, uma pessoa abjeta, assim, de pegar a filha, pegar a mulher, de viver disso. Então você vê que é uma pessoa que não tem os menores escrúpulos, assim. Esse aqui foi um que eu fiz mais simples, era um chavequinho aqui. Então é ladrão. Isso aqui, na verdade, eu é que fui roubado. E aí eu escrevi esse poema pelo que aconteceu, né? Mas aconteceu só isso aqui, depois não aconteceu mais nada, assim, ainda bem, talvez, mas eu fui assaltado. Então,
Eu aqui, como eu lírico, apareço em primeira pessoa dizendo que eu sou ladrão, mas eu fui a vítima, tá bom? Não dei parte na polícia, tá tudo certo, eu estou bem aqui, sobrevivi e tudo mais. Tomara que a Laís não assista esse vídeo. Ainda bem que ela não assiste a maioria deles, mas esse é capaz dela assistir. Não conta nada pra ela. Vamos lá então, ladrão. Decidi, vou virar ladrão. Não vou roubar joias nem tesouros. Dinheiro não quero não. Meu objetivo é outro. Não quero muito nem pouco. Já falei que não quero ouro nem carro não. Vou roubar beijo, tentar furtar teu coração. Nem por isso sou mal, pois faço o meu trabalho por vocação. Quero a tua boca, teu corpo, teus cabelos, teu cheiro, teu abraço. Porém, não busco só emoção. Como já disse, não quero muito, nem pouco. Só te quero segurando a minha mão. Só fui roubado. Nunca mais voltaram. Diz aí, você conhecia essa história em quadrinhos, essa história nacional? Você gostou do vídeo? Não gostou? Você vai me denunciar para a Laís? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Espero que você esteja gostando dos vídeos de quadrinho. Agradecer todo mundo que está participando aí e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Hoje eu roubei o seu tempo só um pouquinho. Tchau, tchau.